O que é um profeta? Um profeta, ele é um vidente. Vidente, todos sabem que é aquele que consegue ver o futuro, né? Prever o futuro. E Deus, ele escolheu no seu programa trabalhar com o homem através de profetas. Inclusive em Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim, que Deus não revela os seus segredos a não ser a seu servo os profetas. Então, quando você vê alguém querendo revelar escrituras, você já pode simplesmente não dar atenção para isso, porque nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa, ninguém tem autoridade diante de Deus para revelar os mistérios. Somente um profeta. E um profeta, ele nasce profeta. Não é que ele se forma um profeta. Se você observar em Jeremias capítulo 1, Deus disse assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E por profeta te dei as nações. Ou seja, ele nem mesmo era formado no ventre da mãe. Deus já tinha determinado que aquela vida que haveria de se manifestar, aquele homem teria sobre ele um ministério profético, para que Deus falasse com o povo através dele. Uma coisa também que eu quero, irmão Manão, e assim cada um que está nos assistindo, distinguir aqui, ou separar, alguém com dom de profecia com um profeta por nascimento. É totalmente diferente. O dom de profecia está entre os 9 dons. A pessoa pode ter o dom de profecia, dom de cura, dom de maravilhas, dom de sabedoria, mas profeta, ele não recebe esse dom. Já o dom de profecia, o dom de cura, a pessoa pode buscar e receber. O dom de línguas, o dom de interpretar línguas, qualquer pessoa que ponha no seu coração, se achega a Deus, ele pode receber um dom desses. Mas então qual é a diferença? É que uma pessoa que recebe um dom de profecia, ele tem aquele dom para profetizar algumas coisas pequenas ou algo sobre a vida de alguém, mas não a autoridade para revelar mistérios de Deus. Aí só um profeta nascido para esse propósito. Conforme Jeremias, eu citei capítulo 1, você vê que ele já nasceu um profeta. Então nós vimos primeiramente o que é um profeta. É um vidente, é um homem que nasce com esse ministério para conhecer a mente de Deus e interpretar os mistérios trazidos por Deus. Ou seja, Deus tem um mistério, o povo fica ali sem saber o que significa, mas Deus se direciona a um profeta, revela esse mistério e esse profeta, por sua vez, traz a revelação ao povo. Em quais situações, a segunda pergunta, né? Se tem profetas? Sempre antes de um grande acontecimento, Deus levanta profetas. Sempre antes de algo que está para acontecer e é desconhecido das pessoas, Deus levanta este homem, Deus fala com ele, como nós vemos Noé, nós vemos Abraão, né? Foram profetas que Deus separou e contou a eles os segredos que haveriam de ainda se manifestar. E você pode ver quanto a Moisés, eu gosto muito daquela parte que Deus diz assim: se alguém de vocês se considera ser espiritual, eu posso falar por sonhos, por vocês, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo cara a cara. Veja, é uma estrutura diferente. Quando você vê Israel sai do Egito e eles vão para
o caminho para a terra da promessa, eles têm aquele encontro com Deus ali no monte. O povo não suportou a presença de Deus. Nem mesmo, veja só, nem mesmo um animal irracional não podia tocar na montanha, senão ele morreria, porque a glória de Deus estava sobre a montanha. Mas Moisés estava cara a cara com Deus, recebendo de Deus as revelações, recebendo de Deus as leis, para então trazer ao povo. E a terceira pergunta é: temos profeta hoje? Amados, essa pergunta, ela é muito fácil para responder. Em que sentido? Diante da natureza de Deus. Ele diz: eu, o Senhor Jeová, não mudo. Então, se Deus não muda, Ele continua sempre com o mesmo método de trabalho. Se nós visse Deus fazer algo hoje de tal maneira, e amanhã Ele fizesse algo diferente, Ele não seria Deus. Por quê? Porque Deus não pode melhorar seus planos. Até um pensamento de Deus já é uma obra consumada. Porque eu penso, eu melhoro meus pensamentos, de repente a execução sai totalmente diferente do pensamento inicial. Mas Deus, quando pensa algo, já é perfeito. Entende? Então Deus não muda. E por esta razão, Ele trabalhou através de profetas no passado, e com certeza Ele continua trabalhando nos dias de hoje. Eu sei, irmão Holliston, eu quero deixar aqui, eu quero, quem sabe, ir até um pouco mais devagar. Não, com certeza. Para que vocês captem. Porque conforme eu vou falando, vai surgindo perguntas. Quem sabe alguém já surgiu na sua mente Lucas capítulo 16, verso 16. Que a lei e os profetas duraram até João. E aí isso é muito falado nos dias de hoje por pessoas que não crê que Deus trabalha atualmente através de profetas. E eles citam isso. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Nós temos que captar sempre o contexto dentro do texto. Você não pode isolar uma frase. Você vai criar caminhos diferentes do que Deus está falando. Por exemplo, observe aqui que o que Deus está falando é sobre uma transição. Como assim uma transição? Ele vinha no período da lei. Você pode dizer, mas você acabou de falar que Deus não muda. Como é que Ele está mudando da lei para a graça? Não. Deus nunca mudou o seu plano. O plano de Deus desde Gênesis foi a graça. Porque Ele sabia que o homem não poderia fazer nada. Mas o homem, ele exigiu que ele queria fazer. O povo disse para Moisés: diga a Deus o que nós temos que fazer e nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Deus disse: tá bom, vocês querem? Moisés, escreve a lei. Aí houve uma dispensação chamada a lei. Mas essa dispensação da lei, ela é um intervalo entre a graça, que foi desde o princípio, e a lei, a graça novamente, que veio através de Cristo. Mas aquele meio foi por causa do povo. Deus permitiu aquilo para que o povo visse que eles não davam conta de ser salvo. Entendeu? Aí então, quando João Batista entra em cena, captem isso aqui. Ele estava exatamente na transição da lei, voltando outra vez para a graça. É como o meu braço, né? Tem o braço e o antebraço. O que liga o braço e o antebraço? É a junta aqui. Então, João Batista, ele era aqui. Estava ligando, ou melhor, a lei aqui, a graça aqui. E aqui estava a ligação. João Batista fez esta ligação.
E quando diz em Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João, Deus está se referindo que a lei e os profetas da lei, o período, a administração da lei, durou até João. Dali para frente, abriu-se a dispensação da graça. E dentro da dispensação da graça, não há como negarmos que Deus tenha enviado profetas. Porque se você dizer que não há profetas no período da graça, você vai dizer que Jesus então não foi profeta. Jesus foi após João, né? E nós vamos ver, inclusive eu anotei aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 10. Depois vocês só anotem aí para ganhar tempo, depois vocês lêem. Olha o que diz aqui, capítulo 4 de Efésios, verso 10 ao 12. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, o que ele deu? Uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando que Deus, Jesus, o mesmo que desceu, ele subiu e deixou para nós 5 ministérios para aperfeiçoar a noiva. E entre esses 5 ministérios, nós vemos o ministério de profetas. Paulo foi um grande profeta. É inegável que Paulo não tenha sido um profeta. Ele foi um grande profeta e hoje estamos vendo as profecias dele se cumprindo diante de nossos olhos. Você vê em Atos, fala sobre o profeta Ágabo. Então, tantos profetas, inclusive em Mateus 23, verso 34, Jesus diz assim, ó: portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Como é que vamos discordar agora de Jesus? Ele dizendo, porque alguém podia dizer que a escritura que eu li de Efésios, foi Paulo que falou. Irmãos, esse negócio de foi Paulo, foi Pedro, isso é para incrédulo. Tudo é o Espírito Santo através dos homens. Não muda uma escritura que Jesus falou pessoalmente e uma que Paulo falou. Todas elas é vinda pelo Espírito Santo. Mas se alguém não quer aceitar algo que vem através de um vaso de Deus como Paulo, então aceite o que vem pelo próprio Jesus, que disse, eu vos enviarei profetas sábios, e a alguns deles vocês matarão. Paulo foi um deles, né? Um dos grandes profetas que foi morto. Então, irmão, concluindo nesse primeiro bloco, o que é profeta? É um vidente que nasce com esse dom para conhecer a mente de Deus e para receber revelações de Deus sobre coisas que ninguém conhece e que nem mesmo está escrito. Em que situações Deus envia profetas? Sempre antes de grandes eventos e também quando o povo se dispersa. Deus levanta um profeta para chamar o povo de volta. Temos profetas hoje? Deixamos claro aqui que Deus é imutável e que Ele não muda a sua forma de trabalhar. Sempre trabalhou através de profetas, não vai ser diferente. E aqui lemos 2 escrituras deixando claramente que no período da graça existe profetas.